Paz e graça para você ligado nessa emissora. É hora de começarmos o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias. E o assunto que nós vamos discutir hoje é a recém-aprovada e sancionada Lei da Palmada. Assim ficou conhecida a lei que vai tentar punir pais e adultos que castigarem fisicamente os seus filhos ou crianças e adolescentes. Enfim, não é mais permitido, né, se é que um dia foi, não sei, corrigir ou disciplinar crianças e adolescentes por meio de violência física. Para muita gente, a Lei da Palmada é um grande avanço na medida em que vai coibir abusos medonhos que a gente sabe que são cometidos mesmo. Para outros, é uma interferência abusiva do Estado no direito e na intimidade da família. Na medida há pais que ainda recorrem ao tapinha no bumbum dos seus filhos pequenos para que eles parem de se comportar de maneira inadequada, inclusive para benefício da própria sociedade. Bem, essa discussão não é nova, já é antiga, nós mesmos já a pautamos aqui anos anteriores, só que agora é uma diferença. Durante o passado, havia a ideia e até o projeto de lei. Agora não. Agora a lei está aí. Foi aprovada, foi sancionada pela Presidente da República, está em vigor e só não sabemos como ela será aplicada. E se a gente não sabe também, né, aqui no Brasil há uma discussão absurda sobre leis que pegam e leis que não pegam. Lei que não pega é um negócio, mas esse é outro assunto. Vamos voltar para a Lei da Palmada. Se dependesse de você, o Brasil adotaria essa lei? Ela vai trazer benefícios ou vai acabar gerando mais problemas do que aqueles que a gente já tem? Está no ar? Ou vejam só. Olá, é com alegria que estamos iniciando mais essa edição do programa. Vejam só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus. Você pode ganhar presentes por assistir ao Vejam Só. Basta que você se inscreva para os sorteios que a gente faz. E a inscrição é feita por intermédio do site vejamsó.com.br. Você vai lá na internet, vota na enquete, nesse endereço que está aparecendo na sua tela, e você estará habilitado ou habilitada para os sorteios que nós vamos fazer hoje e também no final da semana. Fica aí, tá bom? E agora presta muita atenção no recado mais do que nesse da Oiti. Paz e graça, Kleber. Paz e graça, pastor, e a todos, com certeza é o momento de você cuidar da sua saúde, claro. Só pode ser o melhor ômega 3 do mundo, né, pastor? Com certeza é da Oiti. É isso aí, 0800 020 1738. E antes de falarmos mais, vamos acompanhar um depoimento, pastor? Vamos ouvir quem é que já está tomando Oiti. Eu tinha dores nas pernas, sofria com artrite, cãibras, insônia e não tinha disposição física. Depois que uma amiga falou sobre o ômega 3 da Oiti, já tomo há 1 ano e realmente a minha qualidade de vida mudou. Hoje eu me sinto com muita disposição e recomendo a todas as mulheres a fazer uso do ômega 3 da Oiti, e é 100% natural. Isso que é importante, né, pastor? Não importa a idade da pessoa. Qualquer pessoa pode utilizar o extrato do óleo do peixe com altos índices de EPA e DHA, né? Pois é, mas esses altos índices de EPA e DHA você só encontra em ômega 3 de confiança, como os da Oiti, que a gente já testou. Então você vai ligar para o 0800 020 1738 e encomendar o seu ômega 3 para tratar de um monte de coisas. É isso aí. E tem promoção exclusiva hoje para quem ligar agora nos 50 minutos. Você vai pedir um Mega Kit mais ômega 3 e hoje está imperdível, viu? Tem algo exclusivo e, claro, leva de brinde 2 meses de tratamento. A sua escolha. Ou o colágeno, que é para dar mais firmeza na pele, a chia, se você quer emagrecer de uma forma natural. E lembrando, né, pastor, são 3 formas de pagamento na Oiti. Lembrando que você não paga pelo frete, à vista você tem desconto, pequenas parcelas no cartão e o boleto, hein, pastor? 45 dias Olha de que prazo. legal. Então você só ganha. Ganha saúde, né? Ganha disposição,
ganha memória, porque Sim. o ômega 3 ajuda a memória, ele irriga o cérebro de maneira sensacional. Ganha a chia ou o colágeno. Ganha um brinde surpresa que a gente não pode falar o que é. Aproveita. Ganha desconto se pagar à vista. Ganha prazo nas parcelas do cartão e prazo no boleto bancário se você não pagar com o cartão de crédito. Quantas vantagens, né? Só ganha. Fora o fato de você não pagar a ligação e não paga a entrega. É isso aí. É muito presente, né? É só aproveitar. 0800 020 1738, é só 50 minutos para essa promoção exclusiva. Eu sempre gosto de falar, e claro, quer esclarecer todas as dúvidas? Liga para a Oiti, a nossa equipe vai esclarecer. É o melhor ômega 3 do mundo, só poderia ser da Oiti. Não vai se enganar. É isso aí, um abraço, pastor. Valeu, Cleber. Muito bem. Hoje, estreando no programa Vejam Só, nós estamos recebendo aqui a doutora Nilceia Bessi Valim de Albuquerque, ela que é psicóloga clínica e pedagoga. Paz e graça, doutora Nilceia, seja bem-vinda. Muito obrigada, paz e graça também. O endereço do seu consultório, qual que é, doutor? É Rua Cristiano Ângeli, 1815, fica no Alves Dia, em São Bernardo do Campo. Cristiano Ângeli. Isso. Tinha uma escola muito famosa nessa rua. Tinha ou não tinha? Ah, fica perto da Faculdade FEI, que Então, fica na Castelo Branco. Pois é. Do outro lado, estamos recebendo, depois de muito tempo, faz tempo que ele não vem, Dr. Ariel de Castro Alves, conhecidíssimo militante dos direitos humanos do Brasil, um dos expoentes dessa linha de atuação da OAB, e ele que é membro fundador da Comissão da Criança e do Adolescente da OAB Nacional. Seja bem-vindo, Dr. Ariel, paz e graça. Boa noite, pastor Heber, boa noite, Nilceia. É um prazer participar aqui do programa Vejam Só e discutir um assunto que interessa a toda a sociedade brasileira, principalmente os pais e mães que estão aí nos acompanhando no programa. Paz e graça e um ótimo programa para todos nós. Muito bem, vamos começar assistindo a matéria que a repórter Jéssica preparou. Vejam só. A família é uma referência fundamental para a criança. Os pais têm um papel importante na educação de seus filhos. A tarefa de orientar e cuidar da educação dos filhos não pode ficar exclusivamente a cargo de professores a partir da fase pré-escolar. A ideia de princípios, valores, respeito e ética deve vir de casa e começa a ser formada ainda na fase criança. O nosso filho hoje ele tem muitas referências, né? Além da referência que ele tem em casa, né? Ele tem a referência na televisão, ele tem a referência na escola, esse é com os amiguinhos aqui de vizinhança, e ele tem a referência na internet, né? Além de tudo, tem a referência na internet. Ainda não peguei essa fase porque ela ainda não acessa a internet, mas futuramente é uma fase aí que eu vou ter que encarar. Então, assim, o que você ensina em casa, né, muitas vezes não é compatível com o que a criança está aprendendo nesses outros ambientes. E o segredo é tentar chegar numa convergência, né, de todos esses aprendizados, porque eu também não sou a favor assim de fechar a minha filha aqui dentro, né? Você só vai ter só vai viver o que a gente pensa que é correto, né? Conversando que Patrícia Paixão corrige sua filha Heloísa, de apenas 6 anos de idade, e pensa também em educar o próximo que já está por vir. Meu pai, ele tinha mais esse lado de conversar. Ele não era de pegar o chinelo e bater assim desesperadamente, mas o que ele falava era tão pesado para mim que me feria muito mais do que 10 chineladas, entendeu? Então ele falava umas coisas assim que mexia tanto na minha consciência, não no sentido de me humilhar, mas o que ele falava me fazia pesar tanto na consciência que era mais efetivo que as 10 chineladas que a minha mãe me dava. O máximo que meu pai fazia era puxar a orelha às vezes, quando passava muito assim do limite, mas ele era mais de conversar. Só que a conversa dele, ela feria assim, na sua mente, né? Então, por isso que eu acho que às vezes a conversa, ela pode ser mais efetiva do que propriamente você ir lá, bater um monte na criança e no fundo a criança, quando estiver escondida, vai fazer aquilo de novo, entendeu? Agora, uma boa conversa, toda vez que eu ia fazer, eu lembrava da conversa do meu pai. Eu falei, nossa, meu Deus, estou com vergonha, porque meu pai falou isso e é verdade, eu fiz isso mesmo e é muito feio.
Então a gente tenta aqui em casa levar mais pro lado da conversa. Tem hora que não tem jeito. Por exemplo, né? Às vezes você tá andando com ela na rua, ela faz umas birras assim de querer soltar a mão e atravessar a rua sozinha, assim, tá passando o carro. Você vai deixar seu filho morrer? Aí já entra um pouco no lado polêmico da lei da palmada, assim, porque, por exemplo, numa situação dessa, você tá com o seu filho na rua, o seu filho tá querendo atravessar a rua, fazendo birra ali com o carro passando, né? Você vai repreender mais seriamente seu filho. Você não vai ficar conversando, ai filho, não faz isso, seu filho atravessa e morre. Daí, quando ela faz essas coisas, eu puxo ela firme mesmo, dou um beliscão, se não parar, eu falei, para com isso, você vai morrer, menina, que isso? E aí, se alguém tá passando e vê, por exemplo, eu fazendo esse tipo de repreensão, né, beliscar alguma coisa assim, pode, hoje, pela lei da palmada, a pessoa pode até me denunciar, né? Falar assim, ó, eu vi ela beliscando a filha. Só que assim, a pessoa tem que ter bom senso, né? Por exemplo, uma situação dessa, você tá vendo seu filho, né, indo para um caminho que é super perigoso, você vai ter uma reação mais rígida, né? Lembrando que quem educar as crianças de forma agressiva, ou seja, batendo, pode ser processado pela lei da palmada. Eu acho polêmica essa lei, eu sou a favor de haver a restrição, porque tem pai que realmente passa dos limites, né? Eu já presenciei casos assim parece que a pessoa esquece que é o filho dela, de tanto que começa a bater. Só que assim tem esses outros pontos de vista aí que tem que ser levados em consideração, né? Porque tem momentos que a conversa só não consegue resolver. Mas eu ainda acredito que, assim, 80% dos casos, você conversando, você consegue. Nunca de brincar, mas eu gosto de bagunçar. Se ela gosta de bagunçar é porque ela é sadia, né? Criança que não gosta de bagunçar não é sadia. Mas, enfim, você vai lá para a nossa página na internet, no programa. Queria agradecer a professora Patrícia Paixão e a Paixãozinha, que deram a entrevista aí para Jéssica, né? E você vai, então, na página nossa na internet e vota na nossa enquete. O endereço do programa é o vejamsó.com.br. É onde você vai postar o seu voto, tá bom? Bem, doutora Nilceia Bessi Valim de Albuquerque, hoje é a primeira vez que participa do programa Vejam Só, né? A senhora é mãe? Sou mãe. Tem quantos filhos? 2, são 2. 2 meninas? 2 meninas. Qual a idade delas? Uma tem 15 e a outra tem 10. Bom, já passaram da idade de levar uns tapas? Sim, já passaram. Mas levaram? Olha, não vou mentir. Eu usei esse método, né, mas não utilizo mais. Já aconteceu de eu dar uma sapecadinha assim, mas não faço mais. Isso. A gente trabalha eu trabalho no consultório com a psicologia comportamental cognitiva. E o diálogo é importante e também tem uma forma de trabalhar que é a estrela, né, quando faz um comportamento bom, que são uma forma de estímulo-resposta. Então você premia, né, quando tem um comportamento bom, quando está mais ou menos é um círculo da cor amarela e um quadrado da cor vermelha. Então quando não está bom. E a forma de trabalhar isso seria, assim, prometendo passeios para não estimular a criança a ser materialista. E quando for adolescente, a ideia é trabalhar com privações. Então, porque a surra para o adolescente é um insulto, ele se envergonharia, ele quer ser tratado como adulto. Então, trabalhando, quem trabalha fora pode trabalhar com a criança com mesadas e aí privá-la de algumas questões. Ó, você não vai ganhar toda a sua mesada esse mês porque você não cumpriu, né? Então, trabalhando com privações seria uma forma de ajudar no comportamento. Tá. Numa frase, doutora, a lei da palmada vai combater a violência contra as crianças ou, na sua opinião, o Estado é que vai estar interferindo de forma abusiva nas famílias? Acredito que foi um avanço essa lei da palmada, porque embora, que nem ela falou,
aquela reportagem, né? A moça, ela puxões de orelhas, mas há pais que eles extrapolam no sentido de machucarem seus filhos, lesionarem, e aí vai lá para o pronto-socorro. Quem passa por uma situação muito difícil também são os profissionais da saúde que atendem as crianças que são vítimas por ter sido, então, são aqueles os abusadores. Então, o profissional da saúde também passa por uma situação difícil de estar de frente com aquele que abusou, né? E a criança, então, que foi vítima daquela situação constrangedora, que para ela, aquele pai, aquela mãe, era o seu objeto, seu desejo, né, a pessoa amada, né, segundo Freud coloca que seriam do instinto relacionado ao amor. E aí essa pessoa que é a pessoa de autoridade, de amor, né, a machucou a ponto de precisar ir para o pronto-socorro, a ponto até de chegar a extrapolar e deixar marcas, a ponto de matar. Então, em virtude desse pessoal que faz, que extrapola, então, acredito também que... e também não é com palmadas que você educa, né? Até se a gente for mencionar um pouco a Bíblia... eu tenho perguntas sobre isso, que eu sei que a senhora é cristã, e a senhora vai ter que se explicar para o seu pastor que está assistindo ao programa. Mas já a senhora vai repensando aí, doutor. Doutor Ariel de Castro Alves, o senhor que é um dos principais expoentes da defesa dos direitos humanos no Brasil, já foi estrelado, inclusive por mim, né, no passado, mas somos amigos, respeito profundamente não só o seu trabalho, mas a sua pessoa, que o senhor é alguém extremamente digno, tenho orgulho de ser seu amigo. Como é que o senhor viu o advento dessa lei? Eu vejo uma perspectiva importante, pastor. Nós já discutimos aqui em outros momentos e é importante destacar, complementando o que disse a doutora Nilceia, que a lei não vale só para os pais. Ela vale também para os cuidadores que trabalham em abrigos, em serviços de acolhimento, trabalham em hospitais, valem também para professores, valem até para monitores, educadores de unidades de internação para adolescentes infratores. Imagina então como se aplicar essa legislação nesses locais, porque acaba sendo inerente a essas unidades a prática de violência, de crueldade, de humilhação, de opressão. Infelizmente faz parte do dia a dia de muitas dessas instituições, principalmente no caso das unidades de internação. Então a lei ela não vem para coibir a violência só com relação aos pais. E o caráter não é punitivo. Na verdade, exige uma série de programas e políticas públicas do Estado que hoje ainda o Estado não está devidamente estruturado. Porque as famílias elas têm que ser encaminhadas para programas de orientação, para programas de apoio psicossocial. E eu pergunto, onde estão esses programas? A área da assistência social hoje não tem dado conta nem de atender pessoas que moram nas ruas, nem de atender idosos vítimas de violência, nem as mulheres vítimas de violência. Vai atender todos os casos dos pais que vão ser encaminhados para esses programas, orientados, passarem por cursos, né, poderem se preparar para o exercício do poder familiar? Então é fundamental também nós pensarmos nisso. Agora, a punição ela só vai acontecer quando se configurar os maus tratos, que é quando a atitude dos pais ou dos cuidadores, do responsável, priva a criança de cuidados essenciais, de saúde, de higiene, de educação, e também nos casos de lesão corporal ou de tortura, que é quando a criança passa por um sofrimento físico intenso, né? Submeter a criança ou adolescente a um intenso sofrimento físico e psicológico, daí pode se configurar até a prática de tortura. Então a punição, ela não muda com essa lei.
Na verdade, a punição já estava prevista desde 40 no Código Penal, no crime de maus tratos, lesão corporal e no crime de tortura, que é uma lei que é mais recente, de 97. Na verdade, essa legislação nova, ela tem mais o caráter de recomendação, de orientação, de educação, do que propriamente de punição dos pais. Muito bem, agora é sua vez aí de casa de votar, de se manifestar e votar na enquete. O endereço da nossa página na internet é o www.vejamsó.com.br, vai aparecer aí, ó, tá aí, e você vai lá e vai votar na seguinte enquete. Você concorda com a lei da palmada? Concorda ou não? Primeira resposta, sim, concordo, né? Afinal, isso irá combater a violência contra as crianças. Então é um instrumento útil, bom, positivo para combater a violência contra as crianças. Segunda resposta, não, pois a lei apenas irá facilitar a intervenção direta dentro do Estado nas famílias, né? Então, a intervenção do Estado nas famílias é isso que a lei da palmada está representando, uma ingerência indevida. E a terceira resposta é a famosa não sei, ou nenhuma das anteriores, se bem que as anteriores são sim ou não, né? Mas vai que você gostaria de votar numa depende. Não sei do que, mas enfim, você tem o direito de votar nessa daí. Por que é importante você votar na enquete? Porque é dessa maneira que você se habilita a ganhar os presentes do programa Vejam Só. Além de contribuir, evidentemente, para a discussão do tema, né? Os resultados estão todos postados no site do programa. E você pode ganhar, deixa eu ver, o presente de hoje é duplo. Quem for sorteado hoje vai ganhar esse livro aqui, da Aba Press, Uma Fonte para a Espiritualidade, aqui, ó, né? Que é um livro de meditações densas, do reverendo Alcido Almeida, da Aba Press. São meditações bastante densas para você que faz estudo bíblico, pequenos grupos, etc. Muito bom. E também vai ganhar a camiseta da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, nossa patrocinadora, essa camiseta que você está vendo aí. Aliás, anota o telefone da Agrade, 0 operadora 11 3115 0819, está aparecendo aí, estava aparecendo aí na tela do seu televisor, voltou. E amanhã, no horário comercial, você liga para esse número. Não adianta ligar agora, porque só funciona no horário comercial. Inclusive aos sábados, mas só no horário comercial. Para que você vai ligar? Para saber qual é a unidade da Agrade mais próxima da sua casa. São mais de 600 no Brasil todo, então tem uma perto de você. Segunda pergunta que você vai fazer é quais são os cursos, além do curso bíblico, que são ministrados nessa unidade aí perto da sua casa. Existem vários cursos na grade, alguns muito teóricos, outros bastante práticos e a maioria com as duas coisas, né? Tem curso para obreiro, tem curso de evangelismo, tem curso de escatologia, por exemplo, tem curso de música, de libras, de inglês e espanhol, enfim. Dá uma ligadinha amanhã no horário comercial, se informa para você se transformar num aluno ou numa aluna da Agrade Academia Teológica da Graça de Deus, tá bom? Muito bem. Vamos para o intervalo, a gente volta já já com a opinião dos meus convidados a respeito dessa nova lei aqui no Vejam Só. Não é de São Bernardo, a senhora? Eu sou. Então, eu sei. Bom, a gente não para nem, vejam só. Estou brigando aqui com a doutora Nilceia Bécio Valim de Albuquerque, que está estreando hoje no programa Vejam Só. Ela que é psicóloga clínica e psicopedagoga. Ela está acompanhada do doutor Ariel de Castro Alves, advogado, que você já conhece muito aqui do Vejam Só e também de tudo quanto é canal de televisão. Aliás, o senhor dá entrevista toda semana, hein? Mais ou menos. Eu estou sempre aí participando de alguns debates, algumas discussões. E eu estou sempre vendo o senhor por aí. Aliás, sempre de forma... Obrigado pelo prestígio. Obrigado sempre de forma muito brilhante. Nem sempre concordo com as suas opiniões, mas elas são
eivadas e muita experiência pessoal. O Dr. Ariel é um homem que eu aprendi a respeitar aqui no programa, já há mais de 10 anos, e ele não é desses militantes teóricos, não. É um homem comprometido até os ossos da alma com o resgate da infância e da juventude carentes aqui no Brasil, sobretudo em São Paulo. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado, eu que agradeço e também faço das suas palavras as minhas também. Eu também tenho um grande prestígio aí pelo trabalho que você realiza e pelos debates, mesmo nas divergências, a gente aprende bastante. Verdade. Você aí de casa está sendo convidado a nos ajudar a fazer um programa melhor, né? Eu vou pedir que você use ou o site do programa, que já vem sendo divulgado desde o início dele, né, o vejamsó.com.br, ou as redes sociais. Por exemplo, nós estamos no Facebook, né, Facebook/programa Vejam Só, é o nosso endereço lá no Facebook. Já vai aparecer para você. Espera aí, ó, tá aí. Que é a rede social mais acessada hoje, ou uma das mais. Mas tem também no Twitter, que já está saindo de moda, né, mas ainda está lá. O Twitter, @programa Vejam Só. Você pode usar todas essas 3 maneiras para mandar críticas, fazer sugestão de tema, sugestão de convidado, sugestão de assunto. E se a sua sugestão for pautada, você ganha um presente da produção do programa Vejam Só, tá bom? Doutora Nilceia, a senhora como psicopedagoga, evidentemente, vem se posicionando desde o início do programa, exaltando as qualidades dessa nova lei, no sentido de coibir os abusos. Ok. Então, deixa eu fazer, primeiro, antes de entrar na questão da Bíblia, né, vamos falar daquilo que a professora Patrícia Paixão falou na matéria de abertura. Quando a criança, com a dela de 6 anos, faz birra no meio da rua, porque a criança não é besta, né? Uma das primeiras coisas que a criança aprende é manipular os pais. Então ela vê que os pais estão em público, né? Por exemplo, o meu filho mais velho, quando era pequenininho, ele só fazia determinadas coisas na casa do avô. E eu falei isso pro meu pai, que já é falecido, né? Falei, pai, o André só faz isso aqui, né? Em casa ele não faz. Aí o meu pai, sem o meu filho ouvir, falou, avô é para estragar, quem tem que educar é pai. Né? Verdade. A senhora não é avó ainda, mas vai ser um dia, né? Então, quando a criança faz birra na rua porque sabe que o pai está exposto, a mãe está exposta, né? Então ele vai se aproveitar daquele momento. Um quadrado vermelho não me parece ser exatamente a melhor solução para evitar que ele tenha um mau hábito de atravessar a rua sem dar a mão para o adulto e assim por diante, não é? Sim, quando a criança está e quando assim ela está naquele momento de birra, é interessante distraí-la no momento e aí sim, se o carro vai pegar, puxar, né? Não tem como não pegar pela mão e dar um puxão ali. Isso não é uma agressão, isso tá cuidando para que ela não se machuque, né? As crianças fazem tolice, mas a responsabilidade são dos pais de orientá-las para o bom comportamento, né? A senhora já precisou fazer isso alguma vez? Dessa situação, não. Nessa situação de estar na rua e ter que puxar, não. Então por que a senhora vai ter essas pobres menininhas vítimas da sua brutalidade? Então, até parece. Então, foram situações que ocorreram delas desobedecerem, mas eram bem pequenas, né? E eu também, hoje, discordo de bater em crianças pequenas. Já mudei de opinião, a gente tem que melhorar, não persistir no erro, né? A senhora apanhava quando era criança? Apanhava. E não foi bom? Não, não era bom. Eu respeito meus pais por terem agido dessa forma, eles tinham... Eles estudaram só o ensino fundamental e eu sei que eles não tinham a clareza, né, do conhecimento, mas o ideal é o diálogo, é o amor, é a firmeza, é a autoridade, e assim que deve se colocar. Na hora da disciplina, a disciplina deve ser feita sim, mas não com agressão, não com palmada. Eu sou a favor da disciplina, da correção, de corrigir, né, de educar, mas não necessariamente. Mas, por exemplo, se uma criança
solta da mão dos pais, como vira e mexe acontece, e corre atrás de alguma coisa, se expondo a um risco, nessa hora o pai pode ser coerção um pouco mais violenta, que ele está preservando a vida. Agora, se é uma outra situação, o ideal quando a criança faz birra é deixar ela se acalmar, se possível distraí-la, tirar ela daquele momento do contra, do não, né, que a criança está singulada ali naquele momento, distraí-la e aí sim, de alguma forma, depois conversar com ela. Olha, da forma que você fez não é o correto. Você vai levar um quadrado porque o seu comportamento hoje, você se comportou mal. Mas você não está nem aí para os quadrados que eles vão falar, né? Eu não estou nem aí. Falei assim, mas eu estou, porque o seu comportamento me deixou bastante angustiada, eu não gostei, você não atendeu o que eu esperava de você. Eu vou manter. Então, é autoridade. E o que esse quadrado implica em punição para ela? Em punição, que depois você tomar, é aquele passeio que ela ia ganhar, ela não vai. O videogame dela, você vai tirar. Claro, quando a criança melhora, por uns 2 dias, você, de novo, né, fala, ó, você melhorou, por isso que você está tendo de volta, né, o seu videogame, a televisão, está tendo de volta. Mas se ocorrer novamente, vai ser tirado novamente. Na verdade, pastor, nós não somos contrários à imposição de limites, né? É papel dos pais, é um dever dos pais impor limites aos seus filhos. Ninguém pode ser criado fazendo tudo o que quer. Hoje existem novas formas pedagógicas, como a doutora Nilceia está descrevendo, também proibindo de assistir televisão, de assistir um programa que a criança gosta muito, dos desenhos, de ter acesso ao tablet, ao iPhone e a tantas modalidades hoje de privação. Às vezes é capaz da criança preferir até tomar uma palmada do que ter a privação de utilização de um tablet, de poder estar aí fazendo os seus jogos de computador, de entrar nas redes sociais. Então, existem limitações e privações que podem ser tratadas, né, pedagogicamente. O que, na verdade, busca se coibir é os abusos, né? Então, que as pessoas sejam criadas na base da violência, porque isso é contraditório. Imagina, por exemplo, pastor, quando você vai falar para o filho que ele não deve bater nos colegas da escola, se ele apanha dentro de casa. Então, ele não deve brigar na escola nem na rua, né? Nem bater nos outros para também não apanhar. Mas se ele apanha todos os dias dentro da sua casa. Tem uma dúvida que muita gente tem, inclusive a nossa produção e o telespectador, com certeza, telespectadora. Eu queria que o senhor explicasse, do ponto de vista da jurisprudência, do ponto de vista jurídico, por que a lei da palmada precisou existir. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já não previa punições para abusos físicos? Na verdade, essa lei é uma regulamentação do artigo 227 da Constituição, que coloca que as crianças devem estar a salvo de qualquer forma de violência, exploração, opressão, negligência. E também o próprio Estatuto não tinha um artigo específico sobre o direito das crianças serem educadas, livres de qualquer tipo de castigo, de sofrimento físico, né, de crueldade, de opressão. Então, por isso que essa lei ela veio apenas regulamentar a legislação e também não com caráter de punição, como eu disse, porque a punição já faz parte do Código Penal de 1940, através dos maus tratos e das lesões corporais. E essas previsões das pessoas não poderem sofrer né, com o pressuposto educacional, né, através de castigos físicos, isso já existe, por exemplo, para os animais, para os idosos, para as mulheres, através da Lei Maria da Penha. Faltava, então, uma regulamentação mais adequada com relação às crianças e adolescentes. É que, vulgarmente,
se fala em palmada, mas a lei não diz nada sobre palmada. A lei não quer nem inibir propriamente a palmada. A lei quer busca exatamente que as pessoas não sejam criadas, educadas, né, entre aspas. Né? Muitas vezes o pressuposto é dito pelos pais ou pelos cuidadores educacional através de práticas que sejam violentas. Essa é a finalidade da legislação. Muitos pais precisam ser educados para que possam educar os seus próprios filhos. E por isso que o Estado também tem que ter programas, cursos. Mas antes do advento da lei da palmada, se um tio ou mesmo um pai ou mãe surrasse com, vamos pegar um exemplo grosseiro aí, uma vara de marmelo, né, um chicote. Aliás, eu fui ver o que era uma vara de marmelo há poucos anos atrás. Aquilo dói para burro. Né? Ele já seria punido pela lei em vigor na época, no ECA? Ele ia responder pelos maus tratos. Então, os castigos imoderados, ele configura os maus tratos. Então, havendo qualquer abuso... Agora, qualquer castigo vai gerar punição? Não, na verdade, se for um castigo imoderado, abusivo, que deixe marcas, ele vai responder pela lesão corporal, se for o caso até por tortura. Certo. Aquele caso de uma procuradora, por exemplo, do Rio de Janeiro... Sim. Que torturava a criança adotiva, né? Chegava a queimar. Então, isso é uma brutalidade e ela está respondendo por prática de tortura. Então, depende da forma em que os castigos, em que as agressões ocorreram. O tapinha não vai propriamente gerar nenhum tipo de punição. No máximo, pode a pessoa ter que se explicar no conselho tutelar, né? Se aquilo é repetitivo, se aquilo ocorre diariamente, se os vizinhos estão ouvindo todo dia a criança gritando, chorando, de que ela está sofrendo então aquelas agressões, então a pessoa pode ser chamada a se explicar no conselho tutelar, depois ser encaminhadas para programas da assistência social. O Estado pode pôr tutor dentro da casa? Não é. Esse papel não é o papel do Estado. Mas não teria salvado a vida daquele menino do Rio Grande do Sul? Eu não lembro o nome dele. Do Bernardo. Bernardo. Inclusive, essa lei, ela chama Bernardo Boldrini até em homenagem a ele. Ele era vítima de maus tratos pela madrasta, não era propriamente pelo pai. Certo. Pelo pai, ele era vítima de negligência, da falta de vínculo, falta de afeto, do abandono. Então, essa lei também ela tem essa finalidade. É claro que pode gerar um denuncismo excessivo, né? Situações que não seriam casos de chegarem ao Conselho Tutelar ou à Justiça, podem chegar. Mas é melhor pecar pela ação do que pecar pela omissão, que foi o que ocorreu no caso Bernardo. Então, as pessoas sabiam que ele era vítima de maus tratos da madrasta, de negligência do pai, mas não tomou nenhuma atitude. Aliás, nesse caso é até mais grave porque o menino foi até o Ministério Público, foi na Vara da Infância e Juventude e não se deu credibilidade à denúncia que ele fazia, né, o abandono que ele estava sofrendo. Então, essa lei ela também tem essa finalidade de evitar situações trágicas como do Bernardo, como da Isabela Nardoni em 2008, que a própria mãe, a mãe biológica dizia que ela sofria maus tratos anteriores por parte do pai e por parte da madrasta, que sofria rejeição. Então, essas situações elas são as situações limites. O menino Joaquim, que foi morto também em Ribeirão Preto no ano passado. Sim. Então, é claro que essa lei não vai efetivamente prevenir todos esses casos, mas ela também tem essa finalidade de tentar essas situações. Doutora Nilceia, vamos agora ver a questão da... No livro de Provérbios, reiteradas vezes, o escritor bíblico, né? Fala da necessidade de, na versão revista e corrigida ou na versão revista e atualizada de Almeida, que são as versões mais difundidas em português, fala de vara, né? A vara, o castigo, o castigo físico, no caso, né? Tem um versículo que fala até em açoitar e tal. Como é que fica isso se a senhora é cristã e é contra esse tipo de coisa? A senhora está contra a Bíblia? Não, eu vou até
fazer um parênteses aqui, porque assim, a psicologia, ela tem a sua laicidade, né? Então, eu respeito a psicologia laica. A minha história, eu sou presbiteriana, eu sou cristã, é a minha história, né? A pessoa que me procura para tratar questões psicológicas, e a gente tem técnicas psicológicas, manuais, livros, testes relacionados à parte psicológica. E agora eu vou fazer um parênteses, uma né, digressão. Para estar falando sobre a questão cristã. Tem hoje eu recorri a uma Bíblia, que é a Bíblia que eu comprei recente no Museu da Bíblia, que é da linguagem de hoje. E eu fui procurar os versículos, né? E lá não consta vara. Consta o quê? Consta disciplina, consta correção. E ela foi substituída pela vara, né? Na tradução da linguagem de hoje, não consta mais vara. Então... É que ela é uma Bíblia politicamente correta. Mas né? Então, e alguns teólogos, né, colocam que essa vara que a Bíblia fala, alguns falam vara de marmelo mesmo, e outros falam não, essa vara é no sentido figurado, a correção deve existir, o diálogo deve existir, o pai, ele tem uma autoridade ali, não precisa ser autoritário a ponto de machucar seu filho. Mas tapinha no bumbum não machuca não, doutora. Tapinha no bumbum não machuca. Mas quantas vezes eu vi crianças que levaram vassouradas, não, mas né? aí nós estamos falando de crime. Eu tive caso, assim, a menina, ela era educada com a avó, e ela fugiu e foi para casa da mãe. E a avó veio e me falou, olha, a menina, né, ela fugiu e foi para casa da mãe. Aí eu fui colocar para a psicóloga da escola, porque a gente tinha um contato, né? Aí ela falou assim, não sei, olha só, a menina fugiu para ir para casa da mãe. E chegou lá numa situação, a mãe ficou bastante, a mãe não tinha um controle emocional bom, ela encheu a menina de vassouradas no rosto. A mãe da menina. E mesmo assim a menina correu atrás dela? Então, mas tinha aquela a mãe, da necessidade do amor. Essa avó que reclamou é a avó mãe da mãe? Não, é a mãe do filho. A sogra? É a sogra. É uma situação bem delicada, né? Extremamente delicada. Extremamente delicada. Essa menina era uma das quintas filhas dessa mulher de outros pais, né? Então, uma família que foge um pouco do modelo, mas que tá... totalmente né? disfuncional. Faz parte, né? E aí a coitadinha da menina é que tem que frequentar a psicóloga, quando a mãe é que tinha que ser tratada? Então, e muitas vezes é o que ocorre. Na verdade, precisa ser tratada a família, né? Os pais. E claro que quem é que vem para o psicólogo, que está apresentando um comportamento esquisito de agressividade na escola, é a criança. E quem vem é a criança. E aí quando nós chamamos a família para participar, aí você vê que a família dela tem alguns desajustes e que precisa também ser tratada. Lógico, o desajuste não nasceu com a criança, né? É evidente. Sim, a criança ela é fruto do meio onde ela vive. Quando nós falamos numa legislação contra a violência, é para quebrar esse ciclo de violência que existe na sociedade. As pessoas são vítimas de violência durante a sua infância e depois elas acham que só daquela forma é que se pode atuar. Então, muitas vezes, as pessoas adultas que apanharam na infância, elas acham que hoje, apesar de todas as evoluções que nós tivemos na sociedade, é só na pancada, é só na violência que supostamente se consegue educar, se consegue estabelecer limites. Então as pessoas têm que procurar também se desenvolver nas suas ações. É claro que nós não podemos condenar aqueles que no passado praticaram. Talvez na época não existiam até outros meios, né? Não se pensou em outras formas pedagógicas de estabelecer limites para os filhos. Mas hoje em dia existem maiores condições de se estabelecer novas pedagogias que evitem qualquer prática de violência. Já que o senhor falou de qualquer prática de violência, eu tinha anotado aqui uma pergunta, doutor, que é a seguinte.
Na matéria de abertura, a professora Patrícia Paixão, evidentemente, não se trata do caso dela, do pai dela, mas ela mencionou uma experiência que para ela foi muito dolorosa na infância, acredito que eu também na tenra juventude, de conversas que o pai dela tinha. O pai não a disciplinava com chinelo, mas falava muito, né? Era duro. E ela mencionou essas conversas que feriam, né? Não é o caso dela, porque eu convivo com a professora Patrícia Paixão lá na FAP-SP, a melhor faculdade de jornalismo de São Paulo. Mas a lei contempla isso também. Por exemplo, a criança que alguém denunciar que o pai ou a mãe tem conversas extremamente torturantes, que realmente machucam, embora não haja contato físico. A lei prevê isso ou não? A lei trata também da opressão e da ridicularização. Então, se configurar a opressão, a ridicularização, também as pessoas podem ser chamadas e terão orientações e poderão aí prestar informações, responderem junto ao próprio Conselho Tutelar. Então, a lei também visa coibir a violência psicológica, que é mais difícil de ser combatida, que ela não deixa marcas aparentes. É o caso da negligência, do abandono afetivo, não deixam marcas aparentes, não há um sofrimento físico, mas há um sofrimento muitas vezes até maior, né? A pessoa sente muito mais no seu íntimo essas situações do que propriamente quando a violência foi física. Muitas vezes uma rejeição, ela é muito mais sentida do que propriamente uma violência física. E para isso, e também complementando o que disse a psicóloga, nós precisaremos de uma nova estrutura dos programas sociais. Por exemplo, para apurar os casos de violência que configuram crimes, delegacias especializadas da criança e do adolescente. São Paulo não tem nenhuma hoje em dia. Vários estados do país implementaram, Rio de Janeiro, Minas, Distrito Federal, Rio Grande do Sul. São Paulo não tem. Então vai ter que criar essas delegacias com uma equipe de profissionais da polícia capacitados para atuarem nesses espaços, também com uma equipe multiprofissional, porque é necessário termos psicólogos, assistentes sociais, para poder ouvir essas crianças de forma mais adequada. Os centros de referência da assistência social hoje já não dão conta das suas demandas. Teríamos que criar centros de referência especializados da criança e do adolescente. Que é o ideal, né? Exatamente, para atender as famílias e também para atender as crianças e adolescentes, garantir um atendimento psicossocial. As varas da infância e juventude. Hoje só 6% das comarcas do Brasil, segundo o Conselho Nacional de Justiça, tem varas exclusivas e especializadas. Porque muitas só chamam varas da infância, mas o juiz, o promotor, o defensor público, eles acumulam inúmeras funções nos presídios, na área criminal, na área de família, e não cuidam especificamente de criança e adolescente. Então nós precisaremos de uma especialização, de uma reestruturação do judiciário. Como é que o judiciário quer cobrar os outros poderes se nem ele dá prioridade para o atendimento da infância e da juventude? Os conselhos tutelares. O judiciário é um órgão tão rico. O que falta para fazer isso? O órgão que tem uma condição melhor de recursos perto dos demais poderes, mas que hoje também, nessa área da infância e juventude, ainda deixa muito a desejar. Os conselhos tutelares também. A maioria dos conselhos funcionam sem o mínimo de estrutura, sem acesso à internet, sem computadores, sem veículos para irem checar as denúncias. Então, boa parte não consegue funcionar como deveria. Então, essa falta de estrutura, a capacitação dos profissionais, que muitas vezes alguns estão mais pensando em serem candidatos nas próximas eleições para algum cargo de vereador ou de deputado, do que propriamente dedicados à causa da infância e juventude. Se dependesse do senhor, os conselheiros tutelares não deveriam ser
erguidos por concurso em vez de por eleição? Eu já acho que essa é uma outra discussão, mas eu sou favorável a eles serem escolhidos pela comunidade, porque, na verdade, eles estão lá para estarem mais próximos da comunidade. Quem já é escolhido por concurso são os juízes, são os promotores, são os defensores, são as pessoas que trabalham no Poder Judiciário, nas equipes técnicas das varas da infância e juventude, que é um outro problema. Boa parte das varas da infância não contam com equipes técnicas, né, psicólogos, assistentes sociais. Então, também é fundamental, porque esses casos serão dados por essas equipes técnicas. O juiz sozinho não vai dar conta de verificar se houve sofrimento físico, se teve crueldade, se teve opressão, se teve violência física. Então, tudo isso é para se contrapor aos números alarmantes que nós temos hoje de violência contra crianças e adolescentes. O Disque 100 tem recebido 600 denúncias diárias de violência contra crianças e adolescentes no país. E boa parte dos casos não tem um desdobramento, não tem um resultado e uma apuração efetiva. Bom, nós vamos para o intervalo. Na volta, nós vamos ler as mensagens que foram colocadas no site, vamos ouvir as entrevistas da nossa repórter, vamos ouvir os nossos dois convidados aqui, inclusive sobre a restrição que a Presidente da República fez ao sancionar a lei, não obrigando os profissionais da saúde a denunciarem quando percebesse algum tipo de indício de violência contra a criança. A gente vai discutir isso já já, não sai daí. Muito bem, esse é o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a nos ajudar o programa cada vez melhor. Votando na enquete, você ajuda a discussão do tema. Quem vota na enquete concorre aos presentes que a gente sorteia. Para votar na enquete, você entra no site vejamsó.com.br e você estará habilitado para ganhar, inclusive, o kit Jô Rezende, caso você não seja sorteado essa semana com os brindes da grade. Dá uma olhada no que você pode ganhar. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte, por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psorias, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site, kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. A psicóloga está confessando aqui. Não, mas não fala não. Não? Não. Então tá bom. Não revelarei o segredo. Fica entre nós. Tá bom. Fica entre nós. O Elverton Godoy da Silva, ele mora na cidade de Socorro, no estado de Sergipe. Paz e graça. Muitas vezes a criança sente mais o castigo do que até mesmo a palmada. Só que não é justo que se aprove uma lei em que um pai não possa impor sua autoridade quando o castigo não resolver. O que querem, na verdade, é criar um mundo de inteira rebeldia. Volta logo, Jesus, que o mundo está perdendo o rumo.
A mensagem do Elverton me lembrou uma pergunta que eu queria fazer para a senhora, doutora. O sistema de castigo com pontuação, né? Sim. Que é mais ou menos o que a gente vê, assim, naqueles programas... De Super Nani. Da Super Nani, não sei o que, tal, cantinho não sei do que, banquinho não sei do que lá. Se a criança se recusa a ficar ali, o que a gente faz? É importante que os pais tenham em mente que eles representam uma lei, né? Tudo que os pais falam para a criança é uma lei. Precisa ver quanto que essa mãe, esse pai tem de proximidade e tem de autoridade da criança. Saber também que a maneira como os pais tratam seu filho tem consequências profundas e duradouras na vida da criança. Por exemplo, com relação às expectativas e os temores, a inteligência emocional está implícita no caldeirão íntimo das relações, né? Precisa ser firme, ter amor e ter paciência. Não é uma tarefa que ali você vai ficar e pronto. Você vai ter que conversar, você vai ter que sentar, você vai ter que gastar um tempo com essa criança. Essa criança vai ter que aprender a ficar nesse momento. É uma situação diferente. Se ela não estava acostumada com disciplina, com limites, né? Ela vai ter que gastar um tempo, na verdade, tem que ter paciência, amor. Se eu entendi o que a senhora está falando, na verdade, se a criança se recusa a cumprir o castigo, é porque, de algum modo, ela aprendeu que os pais são meio frouxos. Pode ser. Pode ser que eles mesmos estão banando. Então, eles têm que ter amor e firmeza e paciência. Eu já trouxe, uma vez uma mãe me procurou e falou assim, eu não sei mais o que fazer, só se matar. Eu falei, nossa, mas não é assim que fala com seu filho. Aí a gente foi colocando para ela o quanto que ela precisa gastar um tempo mais com eles, ter paciência, que criança, cada um funciona de uma forma, não tem receitinha pronta, né? Ah, mas com aquele filho eu fiz dessa forma. Mas o outro, eu preciso de ter mais tempo. E é assim mesmo, cada um é um, cada um... Agora, doutora, quer falar, doutora? Essa questão que foi colocada de intervenção na vida privada, Sim. Na verdade, a partir da Constituição de 88, a partir do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que inclusive ontem completou 24 anos de existência, a questão da infância se torna uma questão pública, como prioridade à luta da nação brasileira e como um objetivo de proteção integral. Então é um dever de todos proteger crianças e adolescentes. Inclusive, quem não denuncia maus tratos, violência, negligência, pode responder por omissão de socorro. O pessoal da saúde é obrigado a fazer isso? Então, houve o veto de uma modificação aprovada pelo Congresso Nacional e essa modificação até foi fruto da discussão que nós fizemos no Conselho Nacional da Criança e do Adolescente em 2009, que eu fazia parte. Então, nós propusemos a ampliação do rol de pessoas que tinham obrigação de denunciar sob pena de serem multadas, de responderem administrativamente. Então, já existe desde 90 os profissionais da educação e da saúde. Se eles constatarem qualquer suspeita de maus tratos com relação a alunos, com relação aos pacientes, têm a obrigação de denunciar, senão podem responder processos administrativos e também sofrer multas junto à Vara da Infância e da Juventude. No caso dessa legislação, o Congresso aprovou que se ampliava para todos os assistentes sociais e todas as pessoas que trabalham em entidades ONGs, entidades que atuam em conjunto com o poder público e também servidores públicos que atendem crianças e adolescentes teriam o dever de denunciar suspeitas de violência, de maus tratos contra crianças. E isso foi vetado pela presidente Dilma. Então, nós entendemos como um retrocesso com relação ao que foi aprovado pelo Congresso Nacional. A alegação, e provavelmente teve pressões aí de setores ligados a servidores públicos, de que pessoas que nada têm a ver poderiam também vir a ser responsabilizadas. Então, foi esse tipo de alegação, mas claramente que houve uma pressão aí desses setores do serviço público, temendo serem responsabilizados. O interessante dessa proposta é que até gestores públicos poderiam vir a responder, secretários,
de educação, de assistência social, pessoas que dirigem esses programas poderiam responder pela omissão. Então nós esperamos que agora o Congresso possa derrubar esse veto e essa legislação possa então ter toda a sua efetividade conforme foi aprovada anteriormente pelo Congresso. Luiz Carlos dos Santos, ele mora em Teofilândia, na Bahia. A Bíblia nos ensina, vós pais ensinem o caminho que deve andar, para que quando ensine o filho o caminho que deve andar, para que quando eles crescerem não se desviem nem para o mal. Pois a educação parte de nossa casa. Estamos vendo em que situação os jovens se encontram hoje no mundo. Muitos jovens morrem. Paz e graça a todos. Para você também. Pastor Cleverson Pereira do Vale, de Arthur Nogueira, no interior de São Paulo. A forma de corrigir os filhos são claras na Bíblia. O uso da vara é necessário para disciplinar o filho rebelde. Não acredito que a lei da palmada vá combater a violência, embora não veja violência em educar o filho de forma correta. Sou contra agredir o filho. Nesse sentido, talvez a lei venha a servir. Euclides Messias Alves, da capital paulista. A Bíblia diz, olha lá, o texto que eu quis citar aqui, sabia que vinha. Não refreie a vara do seu filho, Deus repreende a quem ama. Hoje, o Estado está colocando esta absurda lei. Você proibir os filhos de determinados atos é uma forma de ensiná-los a ter limites. Infelizmente, existem pais que ultrapassam esses limites e acabam quebrando dedos, arrancando dentes, fraturando costelas, etc. Mas isso não é pai, né? Isso aí, ó, vamos combinar que isso não é pai. Não, isso não é pai. Mas agora, com essa absurda lei, se uma criança quer algo no mercado e o pai não tem dinheiro para comprar, ele se sentirá no direito de fazer o maior berreiro onde estiver. Futuramente, não é o caso, pela falta de limites, se sentirão livres para praticar o que desejarem. Andar armado, por exemplo, e propenso a tirar a vida de alguém. É para isso que caminha a humanidade. Credo. Posso fazer um parênteses? Claro. Se a criança fizer uma birra no mercado, não tem como disciplinar publicamente. Você não vai aplicar disciplina publicamente, você vai envergonhar seu filho. O ideal é que você deixe ela se acalmar, depois, lá em casa, com ela o que ela fez, converse, tenha um diálogo, né? E aí, numa dessas questões, você vai estar sendo firme e amoroso com ela ali, mas também punindo de alguma coisa. Aquela coisa que ela mais gosta de fazer, é isso que você deve tirar. O celularzinho dela naquela semana, pode tirar, enfim. A disciplina deve ser aplicada, mas publicamente jamais envergonhar os filhos, né? É porque mas o filho, sabendo disso, ele vai expor o pai ao ridículo. O ato de educar é sempre conflitante com a violência. Ninguém vai ser educado e vai aceitar uma educação praticada sobre a violência. Por exemplo, como obrigar o filho a ir para a igreja e aceitar os ensinamentos cristãos sob varas, sob surras? Ele com certeza pode até comparecer, mas aquilo não vai ser introjetado, não vai ser aceito por ele. Então, não é dessa forma que a gente consegue obrigar alguém a fazer algo ou deixar de fazer algo. E sim, efetivamente, através do diálogo, da participação. Deixa eu aproveitar, tem uma ideia antiga que eu tenho. Vou aproveitar para ouvir o doutor Ariel, que entende muito desse assunto, e também a nossa psicopedagoga, que obviamente entende de educação. Quando você tem pré-adolescentes que você percebe que estão encaminhados, tem amizades ruins, né? No bairro e tal, é óbvio que o pré-adolescente, como o adolescente também, né? Ele não enxerga os perigos. Não adianta você falar, você fala, tal. Mas não... E chega uma hora em que você não consegue mais. Você tira o videogame dele, ele vai jogar videogame em outro lugar, enfim. Essa é uma ideia minha, sou leigo e besta. Qual seria o impacto positivo de você pegar, por exemplo, esse adolescente, ou quem sabe mais alguns da igreja, se for o caso, se ele frequenta a igreja, né? E que também sejam mal encaminhados, e planejar, conversando antes com as pessoas onde você vai, né? Planejar uma visita, por exemplo, a
a uma prisão, a uma delegacia, a um lugar, para ele ver o que vai acontecer com ele se ele continuar naquele caminho. Isso é pedagogicamente positivo ou é abuso, doutor? Eu acho que não é abuso, não. Acho que é positivo. Ele vê exatamente qual o caminho que ele está se iniciando e é um caminho real, né? Não é uma situação que está sendo inventada. É uma situação que ocorre com muitos jovens, né, que estão em unidades de internação, que estão internados por problemas com drogas, que estão em prisões. Então é uma forma, sim, de educar, de se mostrar a realidade, né? Quem dá continuidade a esses passos, que só tem um caminho, que acaba sendo a cadeia ou o cemitério. Então eu já cuidei de abrigos também, era comum a gente apresentar filmes, né, do tipo Pichote, Querô, Carandiru, Cidade de Deus, para discutir depois, né? Abrir o debate, qual o caminho, né, que vocês querem percorrer, é esse que nós estamos aí vendo, ou se é o outro caminho, né, que é junto à igreja, junto à escola, junto à comunidade. Então é importante sim você poder, é uma forma bastante educativa, certamente muito mais educativa, sem dúvida, do que as agressões. Claro, né? Mas é traumática, né? Com certeza. Acredito que também, se ele tem costume já, por exemplo, de fazer visita, pode primeiro começar fazendo visita para menores carentes. Então, é importante que a criança, que o adolescente, a criança, possa fazer visita para menores carentes, para orfanatos, né? E depois, se mais para frente, se preciso for, faz uma visita, né, de uma forma organizada, para levar alguns mantimentos, né? E faz uma visita para os presos também, por que não, né? Eu penso que é pela consequência há momentos, também. não é com todo mundo, mas há determinadas situações em que você precisa chocar um pouco. Uhum. Tem até escolas de classe alta hoje, né, que os seus estudantes têm tudo, né, e os pais dão tudo, fazem tudo. Muitas vezes não tem o afeto, o diálogo, o vínculo que deveriam ter com os pais, mas que fazem esse tipo de trabalho. Por exemplo, de férias em comunidades, regiões com bastante carência, exatamente para eles conhecerem essa realidade e até darem valor para a situação que eles estão, né, exatamente para não entrar em outros caminhos. Tem uma palavra interessante que a questão seria estabelecer empatia e a outra seria uma outra competência, que não é altruísmo, é quando você trabalha com diferenças de classes sociais, tem uma palavra... Inclusão? Não, eu esqueci a palavra. Diversidade? É quase diversidade, mas não é empatia, não é altruísmo... Nossa. Já a senhora lembra. Tá. Sandro Silva, da capital paulista. O Estado deve intervir nas famílias para que os pais não mais descarreguem suas frustrações nas crianças indefesas. Assim não será necessária a intervenção de vizinhos, evitando então brigas e até coisa pior. Sim, Sandro, você é verdade. Uma das coisas importantíssimas que a gente precisa lembrar, sobretudo como cristãos, que a Bíblia fala que o pai que ama disciplina o filho e tal, mas a maioria das vezes em que os pais surram os filhos, eles estão descarregando a raiva deles. E o filho sabe disso, percebe isso. Eu percebia claramente, né, quando meu pai estava descarregando a raiva dele e não apenas nos castigando. E há uma diferença. Eu lembro até de um educador. Ele passou pela minha igreja quando eu era moço e ele falou exatamente disso. Olha, quando seu filho te desobedecer, você vai repreendê-lo. Se você percebe que você está com raiva, você põe ele de castigo, sai de lá, né, esfria a tua cabeça. Quando você estiver calmo, você vai conversar com seu filho calmo e dizer, agora você vai apanhar, diz. Aí o filho vai saber que você não está descarregando a raiva, né? Você está punindo, porque é diferente. Luciano Patriota Siqueira, ele mora em Santa Luzia do Norte, nas Alagoas. Esses troços aqui, vou te falar. Bom, consegui.
Tudo que tenta intervir aos textos bíblicos torna-se prejuízo para todos. Vejamos claramente qual a situação atual dos Estados Unidos, por exemplo, que permitiu passo a passo a intervenção do Estado na vida das pessoas. Começaram a entender que as orações não seriam necessárias nas entidades públicas, depois vieram com outras leis que geralmente iam de encontro à palavra de Deus. Resultado, um país que era modelo de cristianismo para o mundo tornou-se um país apóstata e economicamente inseguro. Os Estados Unidos é um país economicamente inseguro? Imaginemos o Brasil, o país que nem se converteu ainda, mas iludido por ideias humanas, já está no mesmo caminho da decadência espiritual. Precisamos rever esses conceitos. Armínio Linhares e Viçosa nos Minas... Eu questiono essa coisa dos Estados Unidos serem modelo de alguma coisa. É um país cristão, que começou com a Bíblia na mão, mas que ensina o moço aos 18 anos vazar de casa e se virar, nem que ele tenha que quebrar a cara, que ele vá se prostituir. Aliás, já começa a prostituição quando vai para a faculdade. Não é assim? É os Estados Unidos também. Nós queremos isso? Então, não, né? Vamos devagar com andor, que o santo é de barro. Os Estados Unidos não é nem modelo de fé cristã e nem modelo de depravação. É um país como outro qualquer, com os problemas que tem, com o povo que tem, assim como nós temos os nossos, que aliás são problemas maiores. Né? Pelo menos dinheiro eles têm, já ajuda um bocado. Né? Linhares e Viçosa nas Minas Gerais. Essa lei que estão interessados em divulgar tanto, fará um efeito tanto ou mais danoso que o Estatuto da Criança e dos Adolescentes. Aí, você não vai gostar dessa mensagem. Quando começou essa coisa nefasta, acho que no final dos anos 80, pessoas que tinham consciência e dinheiro pararam de dar aulas, porque sabiam o que vinha nas escolas. A criação dos conselhos tutelares colocou gente totalmente despreparada e até mesmo ligada à criminalidade para atuar. O serviço desses conselhos é de péssima qualidade, intimidador e deseducador. Uma conselheira interviu numa escola proibindo qualquer tipo de venda, porque uns podiam comprar e outros não, de modo que ela luta para que os outros não tenham o que ele não pode ter, isto é, prega abertamente a inveja. Pode comentar. O Armínio. Eu discordo aí a opinião do Armínio, mas respeito. Ele não compreende adequadamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, talvez não conheça, infelizmente, porque a maioria da sociedade também não conhece a lei, né? A lei só é lembrada em questões polêmicas ou em questões como da maioridade penal. Mas muitos não sabem que foi o Estatuto que gerou avanços na saúde, a diminuição da mortalidade infantil, a garantia do auxílio das gestantes, do auxílio da criança desde os primeiros dias que ela nasce, a própria ampliação de vagas nas escolas é fruto das obrigações previstas no Estatuto, que geraram ações do próprio Ministério Público, que geraram decisões judiciais importantes. Então, tem várias situações que o Estatuto tem contribuído para a sociedade brasileira evoluir. É claro que muitas ainda faltam, mas os problemas que nós temos hoje não é por conta do Estatuto estar sendo cumprido, é o contrário. Pelo Estatuto ainda não ser cumprido na sua integralidade. O dia que ele for cumprido integralmente, nós não teremos adolescentes infratores, não teremos pessoas no sistema penitenciário, porque daí todas aquelas políticas sociais estarão sendo efetivadas, a sociedade, o Estado, a família vão estar efetivamente garantindo a proteção dessas crianças e adolescentes e o pleno desenvolvimento delas para que elas não venham a se tornar criminosos, para que não venham a se prostituir, a se envolver com drogas, entre outras situações. Bom, ainda dá tempo, estamos chegando no finzinho, mas vamos ver o que a nossa repórter apurou. Quero saber se você acha que a lei da palmada pode ajudar sim a combater a violência em crianças.
Eu acho que sim. Na minha opinião, acho que ela está havendo muita violência contra a criança, né? Não só contra a criança, mas contra o ser humano, e muitos pais estão perdendo a noção, né? Eu acho que devem ser corrigidos, né? Mas tem uma outra forma de palmada. Acho que a gente pode, pela palavra de Deus, é muito melhor. Pela palavra a gente vai dar tudo certo. A lei da palmada, ela ajuda em termos, porque antigamente as crianças apanhavam e você não via um drogado, você não via uma prostituta, não é? Hoje em dia até as mulheres, nada contra, eu não sou preconceituosa, mas na atual conjuntura, não é a palmada que vai resolver, entendeu? Já começa dentro de casa. Se você tem violência dentro de casa, a violência também você vai encontrar na rua. Agora, os pais têm que conversar. Em último caso, uma palmada não vai fazer mal a ninguém. Olha, na verdade, eu não acredito, porque eu, quando criança, apanhei muito e não contribuiu em nada para o meu crescimento, só serviu para me gerar traumas, né? De pais, avós que me batiam muito. Eu não sei, infelizmente, não recomendo bater em criança. Não é? Porque pode gerar traumas e pode gerar até... A pessoa cresce com revoltas, eu não sei. Eu penso assim. Na verdade, eu sou contra, mas não acho que a criança deve apanhar, né? A palavra de Deus diz que o pai tem que ensinar o filho como deve andar. E na palavra de Deus diz que tem a vara, que tem que corrigir o filho. Saber corrigir o filho com sabedoria, com a palavra de Deus, mostrar o que ele errou e mostrar como é o certo. Eu vejo que essa lei da palmada tira a autoridade dos pais e dá para o governo a autoridade. Eu vejo que a criança tem que ser corrigida com palavra, não batendo. Mas se precisar, umas palmadinhas de leve, sabendo bater sem machucar, para ela pegar um pouco respeitar um pouquinho, mas não espancar, lógico. Meus pais chegavam a me corrigir, palmada, assim. Eu não sei, depois que eu comecei a entender melhor as coisas, com uns 13, 14 anos, eu já não aceitava isso mais, não deixava. E hoje, assim, eu acho que não adianta, sei lá, eu me tornei um adulto normal, com os problemas que todo mundo tem, mas eu não acredito que se eu não tivesse tomado palmadas, ia me transformar numa pessoa pior hoje. E criança precisa de amor, de respeito. Criança precisa de conversar, você mostrar pra ela o que é certo, o que é errado. Eu não acredito que com palmada vai resolver. Você só vai criar traumas, coisas que ela vai levar pro resto da vida. Eu acho que criança entende sim, se você falar mais enérgico, se você mostrar pra ela que tá errado, né? É assim, eu não sou muito de bater meu filho, não. Acho que quando eu vejo que merece uma palmadinha, eu dou, né? Porque eu acho que não atrapalha nada, né? Mas é difícil, eu nunca bati nele. Como que é? Sua mãe, ela vai mais na conversa ou é só uma palmadinha de vez em quando? No grito. Na hora que eu vejo que ele não obedece, eu dou aquele gritão alto que é pra eles escutar, ouvir, né? Mas pra bater mesmo, de bater, não... Acho que é muito difícil eu bater, viu? Nem lembro se eu bato neles ou não. Eu acho que bater não resolve nada, tem que conversar. A imagem disse tudo, não falar mais nada, acabou. Eu queria agradecer de forma muito efusiva aqui a presença da doutora Nilceia Bess Valim de Albuquerque e do doutor Ariel de Castro Alves, que fizeram esse debate, e eles continuam à disposição de você de casa. Basta que você entre no site do programa, vejamsó.com.br, para clicar lá na aba Convidados e mandar e-mail para eles com perguntas, indagações, convites. Eles estão à disposição de vocês, tá bom? Vamos ver quem é que vai levar o kit da Agrade. Raudinete Almeida, Itapuã, em Santa Catarina. Parabéns, Raudinete. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos encontraremos no próximo Vejam Só. RIT, UI e IGD. Todos os cultos aqui da igreja passam para cá do assinante. Na quarta eu faço uma consagração pela família. São 6 cultos em jejum, todos 6 vão para cá do assinante. Tem o canal da Juventude Cristã e outros mais. Qual é o custo? Você não está pagando instalação nem equipamento. Isso.
porque teria um custo aí de R$400, a nossa TV não está cobrando. Mas a mensalidade para pagar, tem as produtoras de manutenção, 36 canais, R$59,97, 22 canais, R$44,97, dá isso para sua família. Você vai gostar, vai levar bênção para na sua casa. E eu digo uma coisa para o pessoal de casa, até aqui. Precisamos de pessoal de casa que vem dizer assim, eu vou ligar e nunca liga, você esquece, você diz que vai ligar, liga agora mesmo, vê alguém para lhe atender, pode ligar agora, 0 operadora 21 32655000, 0 operadora 11 21 26 588, pessoal que em São Paulo pode ligar até sem 0 operadora 11, pessoal do Rio sem 0 operadora 21, repetindo, 0 operadora 21 32655000, 0 operadora 11 21 26 5888, é uma benção. Pergunta quem tem que gosta, amém? Aqui na igreja você pode pedir para o cooperador, o pastor, o obreiro, que ele entrega para você a programação, você diz para ele só o nome e o telefone, aí o pessoal da nossa TV é que liga marcando a instalação contigo, tá bom? Levante uma mão assim que meu tempo na televisão está estourado já. Jesus, nós abençoamos todas as pessoas que ajudam a fazer a tua obra, em especial o patrocinador. Quando o missionário estiver orando pelos patrocinadores, inclua o novo patrocinador, dê para ele a unção do ministério, para que ele cumpra com alegria e com prazer o chamado dado por ti. Todos digam amém e vamos aplaudir o Rei dos Reis. Glória a Deus. Olha, meu irmão, é especial.